Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós iremos aprender como realizar consultas, tá? Que fazem junção entre duas tabelas. Por exemplo, tem a tabela estados, tá? E a tabela cidades. Daí eu quero selecionar a cidade, e daí eu quero selecionar da cidade, né? Lá na tabela cidade a gente só tem o código. E eu quero selecionar daí o nome do estado que está relacionado a ela. Bem, então vamos ver como é que a gente faz. Bem, vejam o seguinte, ó. Por exemplo, que na tabela estados, né, eu seleciono estados aqui, aqui então eu guardo, então eu tenho o código, o nome e a sigla do estado, tá? Por exemplo, lá o código 1 é Rio Grande do Sul. E em cidades, né, a gente possui, então a gente armazena outras informações. Nós temos o código, o nome e daí o código do estado, tá? Então eu quero fazer uma consulta que me retorne o código o nome da cidade, tá? O nome do estado, tá? E a sigla que ele pertence, né? Para fazer isso, eu tenho que realizar uma junção entre duas tabelas. Tá? Então vejam bem. Né? Eu vou executar a seguinte consulta. Então, eu vou selecionar então da tabela cidades, eu quero pegar então o nome da cidade. Da tabela estados, eu quero pegar o nome do estado. E do estado eu também quero pegar a sigla, tá? E daí eu tenho que informar aqui de que tabelas que eu vou consultar. Da tabela cidades e da tabela estados, tá? E daí eu tenho que colocar aqui na cláusula where como é que eu vou juntar, né, essas duas tabelas. Então eu quero pegar o nome da cidade e o nome do estado. Quando então da tabela cidades o campo estado, ele for igual à tabela estados o campo código. Tá? E daí se eu executo isso aqui, olha só. E ele consegue me retornar, então, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, sigla RS. Marau, Rio Grande do Sul, RS. Florianópolis, Santa Catarina, SC. Tá? E daqui eu poderia colocar, por exemplo, eu vou ordenar, order by, tá? Eu vou ordenar por estado, estados.nome, pelo nome do estado. Então vai relacionar sempre todas as cidades do estado e depois todas as de outro, olha só. Tá? Que daí no caso ele está ordenando aqui pelo Rio Grande do Sul. Bem, só que olha um detalhe. Então assim a gente consegue fazer a consulta, né? Eu seleciono os campos que eu quero, tá? E daí das tabelas que eu vou puxar, e daí eu tenho que saber como é que eu vou juntar os dados, tá? Então ele vai pegar, quando o código da cidade, aliás, o estado da cidade for 1, ele vai pegar lá o nome do estado 1. Tá? Só que um detalhe aqui, ó. Quando eu peguei cidades.nome, estados.nome, pode ver que ele tem dois campos nome. Isso é o nome do quê? Isso aqui é o nome da cidade ou o nome do estado? Então eu posso usar apelidos. Então eu poderia colocar aqui, ó, select cidades.nome as cidade, estados.nome as estado, tá? E daí eu executo. E a sigla, estados.sigla as UF, tá? E agora eu vou executar. Daí ele vai nomear os campos resultantes da consulta. Aqui, ó, cidade, né, estado e UF. Daí fica um pouco mais fácil para a gente visualizar. Então, desta forma, eu poderia colocar mais informações. Tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, que eu vou selecionar, então, das cidades, o campo código, code CID, tá? Eu vou ter que quebrar aqui as linhas, né? Daí o nome, e daí do estado aqui eu vou colocar também estados.código code underline este, né, do estado, e daí eu executo minha consulta. Então eu posso colocar apelidos para os campos, tá? Daí eu vou saber o que é de cada um, né? Então, aqui eu selecionei então o código da cidade é 1 e o código do estado é 1. Agora o código da cidade é 2 e o código do estado é 1. E dele relacionou tudo direitinho. Tá? Então isso aqui é uma consulta com junções, né, que eu tenho que especificar como que eu vou juntar os dados das duas tabelas, né, por qual campo. Né? No caso aqui, eu comparo então a chave estrangeira de uma tabela com a chave primária da outra tabela. No caso aqui, a chave estrangeira é a chave estado, que existe dentro da tabela cidades, né, com a chave primária do estado, né, que é o campo código na tabela estados. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.